Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hibiscus. Eu sou a Carmen e hoje não só estou num cenário diferente porque está sol e o sol está glowing on my face, não tanto como eu gostaria, mas estamos de dia, já não estamos em direto e hoje eu quero falar sobre algo que tem vindo a passar muito pela minha cabeça ultimamente, então vim aqui para partilhar com vocês no Hibiscus de hoje. Nós vamos falar sobre conteúdo, criação de conteúdo. No meu caso, a minha criação de conteúdo aqui no canal. Tem sido para mim um struggle, que talvez para muitas pessoas é algo simples, mas para mim não é, por isso eu pensei, vou fazer um podcast sobre isso e partilhar, não é? O que eu penso, o meu pensamento em voz alta, que é a questão de será que eu devo trazer conteúdo em inglês aqui para o canal? Será que devia falar apenas em inglês? E se eu trouxer conteúdo em inglês, porquê que eu devia trazer conteúdo em inglês para o canal? Será que faz sentido? Como é que as pessoas vão encarar? Mil e uma perguntas passam na minha mente e fico a pensar bastante se realmente faz sentido ou não. E é por isso que eu estou aqui a falar sobre isso, porque não é algo que eu tenho vindo a pensar só de ontem para hoje. Agora que estou a gravar aqui isto, fez-me pensar como... Eu antes achava que era uma pessoa muito impulsiva e agora que eu estou a falar isso em voz alta, começo a perceber que sou um pouquinho menos impulsiva do que aquilo que eu pensava. Então, acho que estou um pouquinho mais ponderada. Também talvez pela idade, já não é a mesma, não é? Mas continuamos com uma face jovem, que é o que importa, lindas e maravilhosas. Mas isto para dizer que eu tenho vindo a pensar bastante sobre essa questão de trazer o conteúdo para aqui em inglês ou não. Sempre que eu trago algo aqui para o canal ou que quero fazer, eu tenho muitas ideias, mas sempre que eu começo a executar alguma coisa, foi algo que eu pensei. Às vezes por mais tempo, outras coisas não tão longas assim, mas normalmente dou-me sempre um tempo para digerir a ideia e perceber. E é exatamente por isso que eu quero fazer esse vídeo. Pega no teu chazinho. Eu hoje não trouxe chá, vim assim, tipo crua. Just to have a talk with you. Me, myself, Tatus. I forgot the name. As miúdas deram nome nessa plantinha, mas eu esqueci o nome. Enfim, estamos aqui só nós para falarmos, para eu falar sobre essa questão que, na realidade, é algo que acaba por me afetar um bocadinho, porque eu quero perceber se é algo que faz sentido para ti também ou não, porque na realidade para mim faz e eu vou explicar porquê. Sempre, vocês sabem, né? Nasci em Angola, cresci em Portugal, falo português, 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 português. É a língua que eu me sinto mais confortável para falar, onde eu sou uma pessoa gozona, rio-me, etc. Mas desde que eu me mudei para a Inglaterra, o inglês também passou a fazer parte de mim, não é? Eu consumo muito conteúdo em inglês, e tudo o que eu assisto na Netflix, mesmo K-dramas, tem legendas em inglês. A minha volta é inglês. Eu às vezes dou por mim a pensar em inglês, a falar inglês, mesmo se às vezes sem ser necessário. Mas lá está, né? Quando nós estamos num país diferente, com uma cultura diferente, acabamos por, sem nos apercebermos, estamos imersos na cultura em que estamos, não é? Até se eu tivesse mais imerso, eu sinto que não estou assim tão imersa ainda na cultura britânica, mas a realidade é que o inglês já é algo que é constante para mim. O conteúdo todo que eu consumo no meu TikTok é em inglês, o Instagram, a maior parte das coisas que me aparecem é em inglês. Eu dou por mim a pensar em inglês, às vezes esqueço-me de palavras em português, às vezes não sei palavra nenhuma, nem em nenhuma língua. Tipo, quando isso acontece é so cringe, mas é verdade. Então, isso comecei a pensar e começou a criar, não é? Essa questão, porque não fazer também conteúdo em inglês? Existe sempre uma hesitação. Às vezes porque talvez não vai dizer assim tão bem a palavra, ou talvez vai me esquecer de alguma coisa, e isso acaba por me travar um bocadinho e fazer-me pensar se vale a pena realmente trazer para aqui ou não o inglês. A questão com o inglês exatamente tem a ver com o facto de a possibilidade de as pessoas no país onde eu vivo também poderem consumir o meu conteúdo, tem a ver com o desafio que eu criei a mim própria. Sinto que é algo que me vai sair
me fazer sair um pouquinho da caixa, que às vezes nós ficamos um pouquinho na nossa zona de conforto, e eu sinto que estou muito nessa fase de crescer, e sinto que o inglês também vai trazer um pouquinho isso. Claro que em português eu rio, eu respiro em português, tudo português é tipo beber água, não é? Mas eu sinto que o inglês acaba por também já ser um pouquinho de quem eu sou, e por isso é que também trouxe aqui essa conversa hoje, não é? Porque aquilo que eu sinto é, se eu fizer conteúdo em inglês, será que o pessoal que assiste em português vai continuar a assistir? Será que não estou a deixar a desconsiderar as pessoas que já me seguem aqui no canal, que vieram aqui ao canal porque eu falo em português? Ou será que eu estou a forçar algo que não deveria? Mas depois de pensar bastante sobre essas questões, eu percebi que a Carmen, ela está a crescer, ela está a expandir, e essa expansão também revela-se nessas escolhas, não é, que eu vou fazendo da língua. É claro que se eu trouxer conteúdo em português, depois, claro, vieram essas questões todas, mas depois pensei, se eu trouxer conteúdo em português, em inglês para o canal, eu posso colocar legendas. Quando eu fizer conteúdos em inglês, também posso, em português, também posso colocar legendas em inglês. Porque eu não tinha pensado nisso antes. Porque às vezes eu já vejo que eu tenho pessoas que colocam legendas nos analytics aqui do YouTube. Então, perceber isso e as perguntas que eu me fiz ajudou-me a perceber que não é sobre uma coisa ou outra. É basicamente sobre esta é a Carmen, ela pensa assim, então ela quer passar-vos assim também. Essa é a forma como ela pensa, como ela está a crescer, e ela quer que vocês, claro, façam parte desse crescimento. Tem alguns receios, não é perfeita, mas quer muito partilhar essa imperfeição e esse crescimento contigo, que estás aí do outro lado. Eu sinto muito à vontade aqui no YouTube. É a minha plataforma favorita de fazer vídeos, principalmente só em formato grande, e não é tão direto como o Instagram ou o TikTok. E eu sinto que as pessoas que consomem vídeos no YouTube, elas tiram realmente tempo para assistir. Já vi nos analytics, há pessoas que nos assistem até assistem o podcast e tudo, até na televisão, o que eu acho super fixe. Ia dizer o quê? Ai, cara, não digo um bocado. Mas é tipo isso que eu queria tipo, falar aqui sobre isso hoje. Acho que essa nova fase acaba por ser boa e positiva também. E acabei por. A minha decisão basicamente é trazer também vídeos em inglês, não só vídeos em português, e ver, porque na realidade, quanto mais falar inglês, melhor para mim. Eu sinto que preciso realmente também de aprimorar o meu inglês, ainda não sinto o meu inglês tipo é perfeito. O bom é que eu tenho duas professoras em casa e que elas estão-me sempre a corrigir e a ajudar-me a crescer e a sair da caixa. Eu sinto que sair um bocadinho da caixa o TikTok ajudou-me nisso, porque uma das coisas que não ajuda muito quando nós estamos a aprender uma língua, e no meu caso, pela minha personalidade, os meus traços de personalidade, eu sou uma pessoa às vezes muito perfeccionista e rígida comigo própria, e quando tens essas características, tu acabas por te muitas vezes não permitir fazer certas coisas quando tu não sentes que estás perfeita a fazer ou que és maravilhosa a fazer. Mas o bom é que com o tempo, o amadurecimento e terapias, tenho cada vez percebido mais que eu não preciso ser perfeita para fazer, e que há muita coisa que nós vamos aprender realmente por estarmos em movimento. E é isso que eu estou-me a forçar, estar em movimento para crescer. Porque se a gente for a ver, quem tem 100 hoje já teve também zero. Então, o mundo é mesmo assim. Então, fiquem. Esse é o resultado da conclusão. A conclusão do assunto é essa.
Outra coisa que eu queria partilhar, que eu já expliquei no outro vídeo, eu estou a escrever um livro. Tipo, é uma novidade para mim estar a escrever um livro, mas eu cada vez estou a olhar para mim mais como uma escritora. Ai meu Deus! Eu preciso dizer isso alto. Eu não estou a dizer tipo just to show myself, mas ou show off me ou like something like that. Mas eu estou a dizer isso para basicamente it's a reassurance to myself, do género tu és mesmo escritora, just keep going. Porque o meu cérebro ainda tem, às vezes tem assim algumas dúvidas, algum receio, mas eu dei o meu. Tenho um rascunho de 20 páginas, ainda só escrevi 20 páginas só, mas já escrevi outras coisas, né? Tenho o Substack e lá eu partilho alguns textos em inglês. Something very broken English sometimes, but it's what we have for now. O meu livro é em português e eu partilhei com alguém que eu admiro muito, que é a minha prima, a ela. Ela criou um blog já há muitos anos e ela já escreve há muitos anos. Ela é uma escritora nata mesmo. E eu admiro muito a forma dela escrever. E eu dei-lhe o script. E ela mandou-me um áudio que me fez chorar. Eu não quero falar, senão I'll start crying now. Mas eu fiquei super orgulhosa e feliz dela ter gostado daquilo que eu estou a escrever. Claro que tipo, as minhas irmãs também já tinham dado algum feedback e que estava bom, mas eu precisava do feedback dela porque dela e de quem lê, né? É no sentido de perceber se faz sentido, se a história está a fazer sentido, se conseguem colocar-se no lugar da personagem, se conseguem ver o personagem, se conseguem entender o que o personagem está a sentir. E o facto tipo, dela me ter dado esse tipo de feedback para mim foi emocional, muito, muito, muito mesmo. Então sou escritora agora. Eu sempre gostei de escrever, talvez. Eu até estou a fazer às vezes uns vídeos curtos, estou a fazer sobre o struggle, que às vezes não tenho ideias do que é que eu vou escrever next, mas depois acabo de fazer brainstorming e tentar para criar, pensar aquilo que eu quero que os personagens façam, e acabo sempre por conseguir alguma coisa. Então tem sido muito interessante também, mas enfim, em outros vídeos vou falar mais e é algo que talvez leve 6 meses, não sei, né? É um novel, então leva tempo a ser feito. E eu quero que ele seja bem feito. Eu sou muito detalhista, o que quer dizer que eu gosto de adicionar muitos detalhes, porque quando eu estou a ler, eu gosto de ler e entender o que é que está a acontecer. Então, quando estou a escrever, também acabo por adicionar também alguns detalhes que eu acho interessante e que me ajudam também a ver ou a visualizar aquilo que eu estou a escrever. Então, acho que vai ser interessante também. Eu vim aqui para falar sobre o struggle do inglês e o português, já estou a falar do livro. Because this is me. Mas era assim isso que eu queria partilhar hoje, aqui. E já agora deixa-me saber a tua opinião sobre a questão do inglês e o português. O que é que tu achas sobre isso? Gostava muito de saber, tá? Obrigada por estarem sempre aí desse lado. Até para a semana. Tchau!